Olá, graça e paz a todos. Estamos de volta para mais um culto de louvor e adoração a esse Deus único e verdadeiro, pelo qual nós nos reunimos, o adoramos, prestamos o nosso culto, entregamos a nossa vida nas mãos dele para ele conduzir segundo a sua vontade. É bom nós estarmos aqui novamente, né? Nesta grande oportunidade que o Senhor nos concede para, então, estarmos juntos prestando mais um culto a Ele, né? Hoje nós temos aniversariante e, na verdade, desde o dia 1º de julho, a nossa irmã Samanta completou mais um ano na presença do Senhor, no dia 1º de julho. E hoje, dia 5, o nosso irmão Abner também completando mais um ano, né? Esse presente que o Senhor Deus deu aos nossos irmãos, né? Nós vamos orar e agradecer a Deus por mais este dia, esta oportunidade, pedindo ao Senhor que nos conduza e nos capacite, né, neste culto que é para Ele. Neste 5 de julho de 2020, culto de louvor e adoração da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. Nós vamos orar nesse momento. Curve sua cabeça. Ó Deus poderoso, Deus de amor, Deus de graça, nós louvamos o teu nome, Pai. Somos agradecidos pelo dia de hoje, agradecidos pela provisão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Somos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem conduzido todas as coisas segundo a sua vontade. Nós somos agradecidos por nós estarmos aqui, mais este momento em que reunidos nós estamos para prestarmos este culto ao Senhor. Ó Deus, agradecemos por esta ferramenta, agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão, pela vida de cada pessoa que acompanha e se une a nós nesse momento para este culto. Ó Deus, obrigado pelas vozes, obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado, Deus, também pela vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. A nossa irmã Samanta completou no dia 1º mais um ano. Nós louvamos ao Senhor. O nosso irmão Abner também no dia de hoje. Glórias ao teu nome. Que o Senhor continue abençoando a vida dos nossos irmãos, como tem abençoado a vida de todos nós. Que o Senhor continue a conduzir e que o Senhor faça sempre morada na vida dos nossos irmãos. Ó Deus, toma este culto nas tuas mãos. Toma as nossas vidas. Conduz segundo o teu querer santo. Ó Pai, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Eu convido você para, nesse momento, nós estarmos entoando louvores ao Senhor. Nós que estamos daqui a pouco meditando na palavra de Deus, né? Nós estamos esse encontro marcado todos os domingos às 18h30, culto de louvor e adoração. E nós vamos começar cantando. Já oramos e agora nós vamos cantar. E eu convido você para cantar juntamente conosco aquele inédito que diz: Jesus é a aliança.
Deus está sempre pronto para fazer uma aliança com você que ainda não fez, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos cantar agora Marcas da Promessa. Tramam contra mim, querem olhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. Quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Quando eu estou em mim, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem olhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Amém, amém. Deus, nas suas promessas, ele não falha, ele não volta atrás, ele não mente. Deus é fiel naquilo que ele fala. E a próxima que nós vamos cantar é Deus de Promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem.
teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. De alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Glória a Deus. Deus de alianças, Deus de promessas. A palavra de Deus não muda. E Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E nós louvamos a Deus, né, porque nós servimos a um Deus, né, que não volta atrás, a um Deus que não mente, né, um Deus que o tempo todo é fiel para com cada um de nós. Muitas das vezes, é bem verdade, nós não somos tão fiéis assim, né, precisamos rever muitas coisas na nossa vida, mas a fidelidade de Deus é incontestável, né? A fidelidade de Deus é algo que nós podemos nos apegar todos os dias. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Nós estamos numa série de mensagens desde o início deste ano, no livro de Gênesis. E agora chegamos neste primeiro domingo de julho, e vamos meditar no que o capítulo 15 tem a nos dizer nesta noite, que tem tudo a ver com a letra dessas músicas que nós acabamos de cantar neste momento, né? Deus que faz aliança, um Deus de promessa, né? Um Deus que é fiel, que não muda. Mas antes nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. E para tanto eu convido você para que curve sua cabeça, né, em reverência ao Senhor, e feche os seus olhos e vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Vamos fazer nesse momento. Ó Pai querido, nós queremos, Senhor, louvar não só hoje, mas para todo sempre o teu nome, porque o Senhor é um Deus que nos convida a fazer uma aliança com o Senhor, e é um Deus que se mantém o tempo todo na sua fidelidade, comprometido com a tua palavra, ó Deus. E nesse momento que nós iremos meditar na tua palavra, nos ensina poderosamente, Senhor. Se há alguém nesta noite que está com o seu coração agitado, ó Deus, com incertezas, com dúvidas no seu coração, que nesta noite possa tão somente se apegar e se unir ao Deus de aliança. Ó Pai, fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Você que ainda não abriu, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15.
Nós vamos ler, você acompanha aí em sua Bíblia, seja qual a versão que você tiver acesso, que você tiver em sua mão. Eu normalmente leio aqui na versão NVI, eu gosto muito desta versão, mas neste versículo primeiro, que é Deus falando a Abrão, eu aqui vou usar uma parte da versão Almeida Revista e Corrigida, que achei muito interessante, muito bonita esta versão aqui neste sentido. Então, o que é que diz aqui em Gênesis capítulo 15? Vou começar a ler, acompanha aí. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Uz dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos estes animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmeneus, moneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Esta noite, eu quero falar a respeito do Deus da graça, que nos assegura as suas promessas por meio da sua presença, por meio da sua palavra e por meio da sua aliança. Meus irmãos, todo esse capítulo se desenvolve de cima para baixo, ou seja, do superior para o inferior, ou seja, de Deus para Abrão. E por que eu falo isso?
Porque é Deus que toma a atitude. Deus, ele é um Deus de iniciativa. Através do conhecimento que ele tem do que acontece dentro de cada um de nós, por meio da sua onisciência, este é um atributo particular de Deus, que ele não compartilhou quando criou o homem, ele não compartilhou, né? Ou seja, ele não concedeu ao homem, somente Deus tem onisciência, somente Deus tem conhecimento de tudo que se passa dentro de cada um de nós. E foi assim, neste conhecimento, né? Nesta atitude, iniciativa que Deus teve, que ele foi a Abrão em uma visão. Deus olha para Abrão, sonda o coração dele e vê o quanto ele está inseguro. Inseguro, com perguntas em seu coração para serem respondidas. E nós vemos aqui, nós acabamos de ler esse texto, este capítulo 15, duas perguntas surgem no coração, do coração de Abrão. Ele estava inquieto, ele estava inseguro, né? O que na verdade não é difícil de acontecer também conosco. Volta e meia, durante a nossa vida, através dos muitos acontecimentos, de situações as mais variadas possíveis, através das circunstâncias, muitas das vezes o nosso coração também se agita. Os problemas nos levam em uma direção oposta ao que Deus afirma. Talvez esta passagem bíblica seja a resposta para as suas incertezas ou para os seus questionamentos, que neste momento está em seu coração ou que em alguma outra época já surgiu. Nós vamos ver então o que Deus quer nos ensinar através desta passagem, né, em que Deus vai ao encontro de Abrão. E a primeira verdade que nós encontramos aqui é que o Deus de graça nos assegura as suas promessas por meio da sua presença conosco. O Deus de graça nos assegura as suas promessas por meio da sua presença conosco. Os 6 primeiros versículos nos revelam isso. E olha o que Deus diz a Abrão nesse primeiro versículo. Olha aí em sua Bíblia. Ele diz da seguinte maneira: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, o teu grandíssimo galardão. O fato, meus irmãos, é que não podemos esconder de Deus o quanto muitas vezes somos iguais a Abrão. Assim como Deus, que sondou o coração de Abrão, ele sonda também os nossos corações e sabe como nós nos encontramos em frente a várias situações. O primeiro questionamento de Abrão foi com relação às promessas de Deus, como o Senhor dará à minha descendência esta terra se eu não tenho herdeiro? Esse foi o questionamento que estava no coração de Abrão, a incerteza dele, a inquietude com relação a ter um herdeiro. Nós acabamos de ler que ele apresentou a Deus dizendo: olha, se o Senhor me fala tanto, né, que a minha descendência herdará esta terra, mas o que eu vejo hoje é somente um servo que eu tenho, Eliezer, o Damasceno. E isso se tornou um receio para Abrão. Ele estava
apreensivo com relação ao que Deus lhe havia prometido. Mas cadê o herdeiro? Meus irmãos, o mesmo Deus que assegurou a Abraão, isso quer dizer garantiu, Deus garantiu a Abraão a realização da sua promessa, o cumprimento da sua promessa. É o mesmo Deus que falou de maneira semelhante a outros personagens bíblicos. Quer ver um exemplo? Quando Deus se apresentou a Moisés, ali na sarça que ardia em fogo, né, que está registrado em Êxodo capítulo 3, o que Deus falou a Moisés em meio aos questionamentos que Moisés fazia, no versículo 12 desse capítulo 3 de Êxodo, Deus falou o seguinte a Moisés: eu estarei com você. A presença de Deus com Moisés. Josué, herdando a liderança de Moisés para conduzir o povo a tomar posse da terra prometida, né, que estava ali aos olhos deles, Deus também fala a Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, da seguinte maneira: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Um outro personagem bíblico, o profeta Jeremias, quando iniciou o seu ministério esse desafiador, Deus já o estava prevenindo com relação a todos os percalços que ele ia enfrentar no seu ministério. E no capítulo 1 de Jeremias, versículo 8, Deus diz a ele da seguinte maneira: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. A presença de Deus também com o profeta Jeremias. O mesmo Deus que falou a todos estes no passado, quando foram chamados por esse próprio Deus para cumprir aquela missão que Deus havia dado a eles, é o mesmo Deus que fala também a nós no século 21. Né? Temos então, meus irmãos, a garantia da presença de Deus conosco o tempo todo. E Deus dizendo, assim como disse a eles no passado, Deus diz a cada um de nós, ao nos chamar, a nós continuarmos nessa nossa caminhada com Ele, Ele diz: não tenha medo, eu sou o seu escudo, o teu grandíssimo galardão. Que maravilha nós ouvirmos isso do Senhor e sabermos que nós podemos contar com a presença soberana, poderosa e constante conosco, todos os dias e em todos os momentos. O que falar de Jesus? Jesus que, sendo Deus, tomou a forma humana. E um pouco antes de subir aos céus, depois de ter cumprido aquilo pelo qual Deus Pai o havia enviado, né? De pregar as boas novas, de morrer por todos nós, levando os nossos pecados na cruz do Calvário, após ressuscitar o terceiro dia, está ali por um período de 40 dias com os seus discípulos, em que, além dos discípulos, muitas outras pessoas o viram o Cristo ressuscitado. E pouco antes dele subir aos céus,
A última frase registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, ele garante afirmando o seguinte: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesse exato momento, Jesus está comigo. Nesse exato momento, Jesus está com você e nós podemos contar com a presença santa e poderosa do Senhor Jesus. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo, o teu grandíssimo galardão. Glória a Deus. E nós ainda podemos afirmar, como o apóstolo Paulo afirmou em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante, meus irmãos, Deus, ele se apresentou a Abrão naquele momento de inquietude em que ele estava. Deus, ele garantiu a sua presença juntamente com Abrão. Está ali um Deus presente, não um Deus de longe, mas um Deus de perto, um Deus que ele poderia contar ali constantemente com a sua presença. E isso é a garantia que Abrão precisava. E essa garantia foi o suficiente, porque no versículo 6 registra que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abrão creu. Você precisa crer também. Creia. É pela fé, né, que nós cremos que Deus existe, que é poderoso para nos guardar até o último dia. O que mais necessitamos nesse nosso dia a dia, nessa nossa lida, nesse nosso viver, nessa nossa caminhada, o que mais necessitamos é sentir a presença de Jesus conosco. O que ele promete, ele não volta atrás. Essa foi a primeira garantia que Deus deu a Abrão, a presença dele. Essa é a garantia que Deus nos dá também nesta noite, é a presença dele constante conosco. Só isso seria o suficiente. Mas Deus vai além. E nós podemos ver no segundo ponto, a próxima verdade, em que podemos dizer o Deus de graça nos assegura as suas promessas por meio da sua palavra. Nós podemos ver isso, constatar isso dos versículos 7 ao versículo 16. Aqui vem mais um questionamento de Abrão para com Deus, fruto ainda de um coração que tinha ainda alguma coisa a perguntar a Deus, o que é natural a todo ser humano. Mas Deus satisfaz os nossos questionamentos. Olha o que diz o versículo 8. A pergunta de Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E Deus responde a Abrão da mesma maneira como responde a cada um de nós. Sabe como? Através da sua palavra. Foi assim que Deus respondeu a Abrão. A palavra de Deus nos orienta? Sim,
nos orienta, mas ela também não muda. Ela é constante, está aqui, prova disso está em nossas mãos. Há milênios, a palavra de Deus continua a mesma. Continua a mesma, sem mudança alguma. E Deus responde a Abrão, confirmando com a mesma palavra que ele já havia dado momentos antes. Deus confirma com a mesma palavra. Eu quero dizer que Deus trabalha no coração de Abrão ao repetir a sua palavra. Da mesma maneira acontece conosco. Por isso, há a necessidade de ler a palavra de Deus. Ao ouvir o que ela diz repetidamente, estamos ouvindo Deus reafirmando as suas promessas sobre as nossas vidas. É assim que Deus confirma e ao mesmo tempo conforta o coração de cada um de nós. Por isso, na nossa caminhada, necessitamos sempre ouvir a palavra de Deus. Não podemos deixar de ouvi-la, porque isso nos reanima, isso nos consola. Isso faz com que nós possamos ouvir mais uma vez e várias vezes, quantas forem possíveis, Deus falando a cada um de nós e falando a mesma coisa, a mesma palavra, reafirmando as suas promessas, reafirmando que nos ama, reafirmando que a recompensa é certa. Por isso, na nossa caminhada necessitamos sempre de ouvir a palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, está registrado que Deus disse a Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o autor escreve: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz. Em Números 23, Números 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Infelizmente, o que tem acontecido é que o tempo tem sido uma ameaça para muitas pessoas vacilarem, desistirem e até mesmo não crerem. Infelizmente, o tempo tem sido uma ameaça. E foi talvez o que aconteceu na vida de Abrão. Deus o havia chamado lá em Ur dos Caldeus quando ele tinha 75 anos. O tempo foi passando, muitas coisas foram acontecendo, que são estes episódios entre o capítulo 12 e o capítulo 15 que nós estamos meditando. Nisso ele precisou ir para o Egito, voltar, teve o conflito com o seu sobrinho, houve a separação, ele precisou resgatar. Isso passou aí um período de no mínimo 10 anos. O tempo tem sido de fato uma ameaça para muitas pessoas vacilarem com relação à palavra de Deus. Muitas pessoas até desistirem, ficarem pelo caminho.
muitas pessoas até deixarem de crer no que Deus diz, porque infelizmente nós estamos vivendo em um tempo que queremos tudo de imediato, como um estalar de dedos. Muitas das vezes queremos as coisas para ontem, para já. E assim como Deus falou a Abraão, aconteça o que acontecer, no tempo de Deus a sua palavra se cumpre. É interessante que nós vemos aqui que, de fato, o tempo seria algo predominante para que a palavra de Deus se cumprisse na vida de Abraão e de seus descendentes. Como também não é diferente da nossa vida. Nós vemos aqui Deus fazendo referência ao que ia acontecer nos versículos 13 ao 16, que diz o seguinte: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Porém você irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Olha aí o fator tempo. Se 10 anos Abraão já estava inquieto, vendo o tempo passar, vendo a sua vitalidade ficar para trás, né, da sua esposa também. Imagine, 400 anos. Só que o tempo de Deus não é o tempo igual ao nosso. Mas o que nos conforta, né, é que a palavra de Deus não volta atrás. Assim como Deus falou a Abraão, aconteça o que acontecer no tempo de Deus, a sua palavra se cumpre. Não sabemos quando, mas é certo, porque Deus não volta atrás. Pelo contrário, toda vez que perguntarmos a Deus, Ele responde da mesma maneira que ouvimos Ele falar na primeira vez. Por isso precisamos nos manter firmes em Sua palavra. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós podemos dizer, Deus nos assegura as suas promessas por meio da sua palavra. É algo que nós podemos nos apegar com toda confiança. A terceira verdade que nós encontramos aqui é que o Deus de graça nos assegura as suas promessas por meio da sua aliança. Do versículo 17 ao versículo 21, e diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates,
a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Deus, ele já havia feito uma aliança com Noé. Nós meditamos a respeito disso há vários domingos atrás. Uma aliança que tinha uma determinada natureza. E agora Deus faz uma aliança com Abrão numa circunstância diferente e com um propósito diferente. A aliança que ele fez com Noé é outra, é diferente. A aliança que Deus faz com Abrão também é outra, totalmente diferente. E no tempo de Abrão existiam algumas formas de se fazer aliança. Mas a aliança que Deus fez com Abrão foi a aliança chamada aliança de sangue. Aliança de sangue. Versículos anteriores, versículo 9 e versículo 10 nos mostra isso. Versículo 9 e 10 desse capítulo 15. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos estes animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. E aqui, quando nós lemos o versículo 17 e o versículo 18, nós vemos que depois que ficou escuro, chegou a noite, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Então Deus manda Abrão trazer estes animais, cortá-los ao meio, colocar uma parte de um lado, outra parte do outro lado, como o texto nos informa, uma parte de frente para outra parte, tendo um espaço entre estas partes. O que acontece é que essa aliança era feita entre 2 pessoas que tinham interesse em selar um pacto, em selar uma aliança. E, na verdade, Deus é quem convida Abrão a fazer esta aliança. Ele orienta Abrão a fazer desta maneira. E era necessário que os participantes desta aliança passassem por entre as partes dos animais cortados, falando o seguinte: que aconteça comigo desta maneira se eu não cumprir com a minha parte, se eu não cumprir com o meu compromisso ou com a minha aliança. Que aconteça assim, se referindo àqueles animais divididos em 2 partes. O 17 diz: eis que um fogareiro, um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Ali quem passou foi exatamente Deus. Foi a presença de Deus. Foi Deus passando entre as partes dos animais, selando esta aliança com Abrão. É interessante que o texto não mostra que Abrão passou, mas Deus teve o interesse e o comprometimento de passar. Deus sela a aliança com Abrão. Deus toma a iniciativa e ele mesmo sela a aliança com Abrão. Deus é um Deus de alianças. Ele gosta de fazer alianças com as pessoas. E Deus fez outra aliança na pessoa de Cristo Jesus.
Aliança essa que está acessível a todas as pessoas. Foi também uma aliança de sangue, porque Jesus derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. E eu quero aqui ler com vocês o que está registrado em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 13 ao versículo 20. Veja o que diz. Hebreus 6, 13 ao 20. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero ainda ler capítulo 9, versículo 13 ao 15 de Hebreus. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados. Recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Cristo é a aliança maior que faz com a humanidade. Deus faz esta aliança através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando entregou para ser sacrificado em nosso lugar, pelo perdão dos nossos pecados. Essa aliança, a partir do momento que nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, diante de Deus, e ao reconhecermos, nos arrependemos e aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós agora temos a garantia de acesso ao trono de Deus Pai através da pessoa de Cristo Jesus. E ainda mais, a herança eterna que nos está garantida nos céus em glória com Cristo Jesus. Deus, o Deus de graça, nos assegura as suas promessas por meio da sua presença, por meio da sua palavra e por meio da sua aliança. Assim como Abraão creu, creia você também. É uma atitude de fé. O que é que Deus poderia mais dar como garantia, senão a sua própria presença, a sua palavra e a aliança que ele fez através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a aliança definitiva, permanente, válida até hoje, que Deus faz através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está oferecida a você, né? Você que nos ouve, que nos acompanha nesse canal, esta aliança que um dia nós recebemos, e através dela nós temos todas as garantias, porque Deus não mente, Deus não volta atrás, Deus não se arrepende e Deus cumpre com as suas promessas. Deus é fiel. Que Deus continue nos abençoando grandemente e nós possamos nos manter firmes nas suas promessas, né? Mantermos firmes na sua palavra e nos mantermos firmes na sua aliança. Amém? Vamos orar nesse momento. Ó Deus, glórias ao teu nome. Mais uma vez, Senhor, nós estamos alegres porque a tua palavra nos falou diretamente. Acalmou o nosso coração, se há algum coração agitado, inseguro, com alguma incerteza. Cremos no Senhor, que está presente conosco. Cremos na tua palavra, porque ela não muda. Ela é viva, ela é eficaz. O Senhor não mente. E cremos na tua aliança eterna, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso desejo, o nosso pedido é que nós, todos nós, possamos nos manter firmes no Senhor, até a vinda de Cristo Jesus. Como promessa também, que se cumprirá, nós temos. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final de mais uma transmissão do culto de louvor e adoração ao Senhor. Culto da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Passem este link para outras pessoas também, livremente, para que sejam abençoadas. Chegue a outras pessoas a mensagem da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, que é o quê? A palavra de Cristo. Então, tenha uma boa noite. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. E tenha uma boa semana em nome do Senhor Jesus.